Eles estão tratando, é uma bagunça mesmo. Eles falaram desse negócio do Dabar lá um tempo atrás, né? Ele estava falando. Porque o Lacan disse assim, né? No início era a linguagem. O que o Lacan está querendo dizer para nós, né? De que nós não criamos a linguagem. Do que fala a Gênese? A discussão é linguagem, é fala? Não importa. Quando nós começamos a falar sobre isso, estamos falando, né? Nós começamos a já pensar no mundo que já existe. É isso que o Lacan está tentando tirar desse tal desse X aí, e o cara não pega, não adianta, porque ele tem uma visão de que as coisas já existem. A linguagem já existe, a fala já existe, o mundo já existe, tudo. E o Gênesis está tratando exatamente do quê? De ausência e presença. A presença é explicada a partir de uma ausência. Veja, não há uma relação direta de causa e efeito. Nós estamos muito acostumados, na nossa vida, de uma forma geral, a se existe um efeito é porque existe uma causa. Se existe uma causa, essa causa vai determinar um efeito. O que o Lacan está trazendo para nós, ele está dizendo assim, isto não funciona no caso da nossa linguagem, porque não existe uma causa primeira para que a gente fale. Nós estamos tratando de uma coisa que é efeito sem causa. Eles são todos estudiosos, né, da Bíblia, dos textos bíblicos. A gente boia com tudo isso. Eu tentei procurar algumas referências do que eles estão falando aí, mas é tudo a mesma coisa, só que cada um usando seu conhecimento. Mas eles estão falando do quê? De presença, ausência. Porque agora ele vai aproveitar e vai falar assim, inclusive esse é o casamento entre imaginário e simbólico. Porque quando eu falo, eu dou o nome, aquilo ganha uma existência. O que existe, o que não existe, o que é sagrado, o que não é sagrado, presença e ausência, né? De como é que isso foi formando a nossa cultura. Sim. E o Lacan vai aproveitar e vai dizer, é isso mesmo, né? Veja, foi passando, quando ele fala do aramiano, aí é o aramaico, né? O aramaico é do árabe. Vem do árabe. O caduco vem de caduceu. Caduceu é uma espécie de um tridente, não sei se vocês já viram essa imagem, que tem duas cobras entrelaçadas. Como foi se desenvolvendo esta cultura da ausência e presença? Sim. E o que você está trazendo? Se eu dou um nome para alguma coisa, aquilo passa a ter uma presença. Então, muitas culturas não dão nome para as coisas. Então, para nós, é interessante isso, porque nós estamos lidando também com essa ausência. Causa sem efeito, né? De novo ele fala do racionalismo, né? Ele diz assim, a racionalidade, ela vem crescendo da nossa história e os tempos atuais são extremamente racionais. O que é imaginário e o que é simbólico? Então, lá na conferência de cibernética que ele fez, ele falou se a máquina seria capaz de identificar determinadas formas. Bem no nível bem teórico, né? Porque ainda não existiam máquinas que poderiam nem chegar perto disso, né? E aí o cara está fazendo uma pergunta ligada a isso, né? Dizendo assim, mas você está falando do quê? Você está falando de um imaginário, da imagem de um triângulo, de um círculo, né? Ou da triangularidade ou da circunferência, que são coisas diferentes. A triangularidade, você pode dizer assim, 3 números, né, que formam uma espécie de um triângulo, pontos que formam um triângulo. Veja, isso é uma triangularidade, mas não necessariamente é um triângulo.
Sim. Tri, que vem de 3. Então, o que eles estão questionando o Lacan? Primeiro, o cara diz assim, não tem vantagem em ficar fazendo pergunta, porque você vai viajar por uns campos que nós não... Então, o primeiro se abstém de fazer pergunta. Aí o outro faz essa pergunta. Veja, o que o Lacan está trazendo quando ele fala, né? Eu não estou aqui dando um curso ex-cátedra. Sabe o que é a ex-cátedra? De cima da cadeira. Veja, não tem nas faculdades o dono da cadeira, pode abrir, né? Eu fiz uma apresentação sobre a cibernética, olhei para alguns aspectos, mas as perguntas que vocês podem trazer pode abrir novos aspectos, que é o que a gente faz numa análise, né? E veja a pergunta que o cara lança sobre a triangularidade. Ele vai aproveitar essa ideia da triangularidade e vai dizer assim, a máquina, né, funciona com 0, 1 e mais alguma coisa. Sim. Ela faz um 3. A partir de 2, ela faz um 3. É triangular. Mas isso não quer dizer que ela tenha a capacidade de reconhecer um triângulo como forma espacial. Muita coisa teria que acontecer a partir daí. O que ela tem maior capacidade é de trabalhar com 0, 1 e mais alguma coisa. Lembram lá, no exercício anterior, ele falou, se for 0 e 1, vai dar 1. Se eu determinar essa regra. Quando ele estava falando de sintaxe. Sim, sim. Mas eu posso determinar uma outra sintaxe que diz assim, se é 0 e 1, vai dar 0. Se é 1 e 1, é que vai dar 1. Mas eu posso dizer também que se é 1 e 1, vai dar 0. Depende do que eu determinar para que a máquina faça. Sim, sim. Ele diz assim, nós temos esta mesma sistemática. Quando nós estamos montando as nossas frases, se eu for explicar para vocês o que é um triângulo, quem poderia explicar para mim o que é um triângulo? A imagem de um triângulo falada. E uma coisa que ele fala no texto que é interessante para a gente, ele diz assim, a base do imaginário é o nosso corpo. Nosso sistema métrico está mais ou menos ligado ao tamanho do nosso braço, o tamanho da nossa mão. Veja, nós não trazemos esse sistema métrico do nada. Se imaginário e simbólico estão muito casados, não sai da caixinha, está preso ali. Não dá chance de alguma coisa nova aparecer. Então, às vezes, é fazer pergunta, mais uma pergunta, outra pergunta, para a pessoa ir meio que se perdendo, se confundindo e talvez falar coisas que não estão tão ligadas ao imaginário dela. Isso todo, né? O seminário 2 inteiro foi baseado no Além do Princípio do Prazer. Que é o artigo do Freud, né? Então ele está destacando a parte 3 e ele está dizendo assim, é interessante porque o Freud está dando uma espécie de um roteiro, o que é que se faz numa análise. Então, primeiro, segundo e terceiro, conseguiram pegar isso? Dar algum tipo de significado, né? Algum tipo de significação, que o próprio Lacan vai dizer que já é dado quando ele começa a falar. Mas o Freud fazia questão de, não, você sabe o que você sente, né? Então você sente isso, você sente aquilo, você sente... Então seria uma espécie de um discurso sobre cada um dos sintomas da pessoa, né? Sim, sim. E tentar dar algum significado, algum sentido para cada um desses sintomas, né? Essa seria a primeira etapa, né? E normalmente, quando você recebe um paciente, a primeira coisa que ele traz é isso. Dói aqui, dói ali, eu sinto assim, eu sinto ansiedade, eu sinto angústia, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu faço uma espécie de um inventário
do que eu sinto, do meu sintoma. Tá? Cabe ao analista, na visão de Freud, tá? Isso fique bem claro que é o método freudiano. Cabe ao analista tentar explicar para a pessoa, né, cada um desses sintomas. Então, para o Freud é isso. A segunda etapa, então, o que seria? O que é que estas explicações podem, de alguma maneira, ressoar, e aí o Lacan está falando, no imaginário dele. O que é o imaginário? O imaginário é a história do cara. Quando apareceu, quando não apareceu, o que será que motivou isso? Veja, ele faz uma espécie de inventário do sintoma e depois ele tenta fazer um recuo e posicionar esses sintomas dentro da história dele. Isso é uma incorporação, não é só uma explicação. Porque a explicação fica uma coisa externa. Tá? Parece que não faz parte da pessoa. Veja, aí é uma visão que não é a visão do momento. É uma visão que vai para trás. Sim. Ela tenta resgatar o quê? Como é que esses sintomas foram se formando. Porque conforme eles foram se formando, e isso foi ficando, vamos dizer assim, registrado na história da pessoa. Sim, sim. Tá certo? Então nós fazemos o quê? Uma espécie de um histórico dos sintomas. Tá? O que é que nós pretendemos aí? Que a pessoa comece a compreender quais foram, né, os momentos, quais foram os processos, o que é que poderia estar acontecendo na vida dela quando o sintoma apareceu. Depois tenta localizar na história da pessoa, porque aí a pessoa começa a se apropriar disso. Essa é a ideia. Ela tem o que? A convicção. Essa palavra feia em alemão que aparece aí é convicção. O que é a convicção? Ela começa a perceber que aquilo é dela. E é mesmo. A grande maior parte das pessoas dizem assim, eu não sei o que isso é. Tá? Eu trago esse sintoma, mas eu não sei o que é. Eu não compreendo esse sintoma. Eu não sei de onde ele veio. Então, boa parte da análise é saber que sintoma é esse, dar de certa forma alguma explicação e ver de onde é que está vindo. Qual é a história desse sintoma? Que tem a ver com a história da própria pessoa. Eu vou para frente, eu vou para trás, eu vou para frente, eu vou para trás. Eu estou dando voltas num possível trauma. Sim. Por quê? Há uma resistência traumática. O trauma não é aquilo que está lá escondido? Por que ele foi escondido lá? Algo que eu quero esquecer, eu faço questão de esquecer. No entanto, eu preciso, de alguma forma, lembrar dele. Não é bem uma lembrança, mas é quase como se fosse lembrar. Para poder superá-lo. Eu tenho que vencer estas resistências que mantêm esse trauma preso lá. A terceira etapa é o que o Freud diz, olha, tem resistência. E tem uma repetição do traumático. Por isso que o sintoma persiste. Enquanto o traumático for de volta, né, do inconsciente para a consciência, mesmo que você não perceba que isso está acontecendo, você tem o sintoma. O sintoma permanece. Aí o que o Lacan está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, para ele, para o Lacan, né, ele diz assim, isso é muito interessante, mas não conseguimos compreender bem que mecanismos estão envolvidos nestas três etapas. O que é que está onde? Como é que as coisas passam de um lugar para outro? Veja que nós estamos falando de fazer passagens. Sim, sim. Faço um histórico dos meus sintomas e faço uma passagem para uma significação desses sintomas. Isto é uma passagem. Se está passando, deve estar se movimentando para outro.
que não é somente inconsciente para a consciência. Ele fala assim, isso é mais a etapa número 3. A etapa número 1, que é o recenseamento de sintomas, né, e a possível explicação desses sintomas, é muito da consciência, não tem muito do inconsciente aí. Né? Na etapa histórica, que é onde é que o sintoma apareceu, como é que é a sua história de vida, ele diz assim, também é uma espécie de movimentação de informação de um certo passado para um certo futuro. Mas então, vamos só lembrar, né? São 4 posições. O que ele faz? Na posição do lado de cá, ele divide o inconsciente em 2. Ele divide, né? O sujeito do inconsciente, que é esse ESS, e o eu embaixo, que é o ego. Do outro lado, ele divide o outro, que seria eu e o outro. Ele divide o pequeno outro na parte de cima e o grande outro na parte de baixo, que é o asão e o azinho em cima e o asão embaixo. Então ele pegou o quê? Ele pegou uma pessoa, né, dividiu em 2 e disse assim, basicamente o inconsciente, que é o sujeito do inconsciente, e o ego, que é semelhante à consciência. Do outro lado, ele diz, também há uma divisão. Então, o outro também está dividido em pequeno outro e grande outro, que é uma outra forma de falar sobre inconsciente e consciente. Não é exatamente a mesma coisa, a gente vai explicar já já. E aí ele fala que existem 2 movimentos que são importantes. Um que vai do azinho, que é o pequeno outro, ao eu. E ele chama de relação imaginária. Do asão para o sujeito do inconsciente, que ele chama aqui de inconsciente. Na verdade, é relação simbólica. Um com o outro. Ele faz um X, por isso ficam 2 triângulos, né? O triângulo de cima e o triângulo de baixo. Mas, na verdade, é um cruzamento de 2 linhas de memória, vamos dizer assim. Como se fossem 2 memórias. Ele faz o possível para ir para essa posição do grande outro, aonde tudo pode acontecer e ele não vai reagir a nada. O grande outro, ele é etéreo. Ele fala do Parmênides, né? Ele fala da proposição de Parmênides, o 8º e o 9º, na verdade é o 7º e o 8º, acho que ele se confundiu aí. Parmênides é aquele cara do o que é, o ser é, e o não ser não é. Isso. Presença e ausência, nada mais do que isso. E nessas proposições ele diz assim, o ser é no tempo e no espaço. Veja, ele não é contínuo, ele é naquele instante. Naquele instante ele é. O analista tem que ficar nessa posição. Ele vai reagir ao que o paciente vai trazer. Veja, eu não tenho nenhum tipo de preparação antes de fazer a sessão com vocês. Eu não tenho um tema, eu não tenho uma história, eu não tenho uma orientação, não tenho um julgamento, eu não tenho nada. Eu deixo isso tudo. Eu não anoto nada, eu não memorizo o máximo possível. E eu entro na sessão dizendo assim, e aí, me conta. Certo? Porque o que me interessa é o que vem do outro. E eu vou fazer o quê? O máximo possível para me esconder. No extremo, o que acontece? Tem os analistas que são mudos, né?